A Bíblia diz que Salomão foi um homem a qual foi dado a ele sabedoria como nenhum outro homem em seu tempo tinha. Mas a própria Bíblia diz que de tudo que Salomão estudou, existiu um tema que Salomão não conseguiu entender com toda a sua sabedoria. Se você quer saber qual é esse tema e por que Salomão não conseguiu compreendê-lo, fique conosco, seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Em Eclesiastes 7:23, a Bíblia diz que Salomão não conseguiu entender um tema específico. Vejamos juntos. Eclesiastes 7:23 diz: todos esses conceitos analisei criteriosamente mediante a sabedoria e pensei, estou decidida a tornar-me sábio, mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. Afinal de contas, qual era esse tema que Salomão não conseguiu entender e que a sua sabedoria não conseguiu alcançar? Segundo o Talmud Bavli, que é um escrito judaico, e também o Midrash Bamidbar Rabbah, que é um comentário judaico do livro de Números, esse tema ou esse assunto que Salomão não conseguiu entender dentro da sua sabedoria é a novilha vermelha. E o que seria a novilha vermelha? Em Números, capítulo de número 19, Deus dá uma ordem a Moisés e, consequentemente, aos filhos de Israel, que eles deveriam pegar uma novilha totalmente vermelha, sacrificá-la e queimá-la. E as cinzas dessa novilha serviriam para purificar. Agora, existe um detalhe nesse tema que fez com que Salomão não entendesse esse assunto. Aquele que fosse sacrificar a novilha e manusear as cinzas ficava impuro. Mas como pode? Algo que traz purificação fazer com que aquele que fosse manuseá-la ficasse automaticamente impuro. A novilha vermelha, não obstante a esse enigma, é tão rara que até os dias de hoje foram encontradas e sacrificadas apenas 9 novilhas desde a sua institucionalização por Deus a Moisés há milhares de anos atrás. Inclusive, segundo a sabedoria judaica, a 10ª novilha será imolada pelo Messias quando ele retornar. Mas já vamos explicar sobre esse tema um pouco mais adiante. Pois bem, o que deixou Salomão confuso é como aquele que vai sacrificar a novilha e manusear as cinzas que servirão para purificar uma pessoa se tornaria impuro. Logo, esse conhecimento foi o único de tudo aquilo que Salomão estudou dentro da sua sabedoria que foi dada por Deus, a qual o próprio Deus relata que não existiu homem mais sábio do que ele em seu tempo, não conseguiu entender porque esse tema se tratava de um tema futuro, a qual Salomão ainda não tinha vivido e foi ocultado a Salomão pelo próprio Deus. Estamos falando de Yeshua HaMashiach, a qual é conhecido popularmente dentro da língua portuguesa como Jesus. Isso porque Jesus, ele veio trazer a purificação para nós através da sua morte, ou seja, da sua vida justa que foi entregue em nosso lugar, e sendo ele um portador da salvação da parte do Eterno, ou seja, aquele que iria manusear essa salvação, seria um portador, um emissário dessa salvação, ele mesmo foi considerado como alguém indigno ou impuro. E eu te provo isso historicamente. A própria morte de Yeshua, de Jesus, foi uma perseguição realizada pelo Império Romano e por alguns religiosos judeus da época que tinham inveja dele. Ou seja, quando ele se colocou na missão de Messias para se tornar um portador da salvação do Eterno, assim como o sacerdote e aquelas pessoas que no passado
ao sacrificar a novilha e transportarem as cinzas, se tornavam impuro, ele também foi julgado impuro por aquelas pessoas. E mesmo nos nossos dias, uma parte do judaísmo não o reconhece como Messias, porque não identificaram nele a pessoa do Messias, porque ao transportar essas cinzas que simbolizam diretamente a salvação do Eterno, ele foi reputado como uma pessoa impura. Por isso Salomão não conseguiu entender o motivo daquele que transporta a cinza ou daquele que sacrificava a novilha se tornar impuro. Agora nós temos uma outra questão que deixamos para o final. Afinal de contas, segundo a sabedoria judaica, a 10ª novilha seria sacrificada pelo Messias. Alguns estudiosos dizem que o Messias também assumiu o papel da própria novilha. Outros acreditam que ele assumiu o papel do sacerdote que transportava as cinzas e sacrificava a novilha como aquele que seria um portador da salvação. Afinal de contas, será que nos últimos dias o Messias, quando retornar, sacrificará a 10ª novilha, que inclusive em Israel já tem sido separado algumas novilhas que foram tragas dos Estados Unidos, que estão seguindo radicalmente a prescrição como uma novilha vermelha? Ou será que ele será apenas aquele que traz o simbolismo do sacerdote que transportava as cinzas como aquele que trouxe a salvação e o livramento da parte do Eterno para as nossas vidas? Eu quero que você comente aqui embaixo qual é a sua opinião acerca do tema. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.